paz aos irmãos, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Isso depende do momento que você está tendo acesso a essa aula, mas sinta-se bem-vindo nesse ambiente para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, na nossa revista, a lição de número 7, Moisés, suas últimas palavras. E aqui nessa lição 7 a gente encerra mais um bloco. Lembre-se que as primeiras lições foram ali a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, onde demonstra Deus levantando um povo através de uma da semente de Abraão. A lição de 1 até a lição de número 3 fala disso, até a número 4, porque a número 4 fala sobre José, mas também está nessa linhagem. Lição 5, 6 e 7 falam já de um outro momento, o momento em que o povo de Israel é grande e ele está cativo no Egito, ele é liberto do Egito através da vida de Moisés, Deus levanta Moisés, e agora nessa lição 7 é os últimos momentos de Moisés, tá bom? O povo já está fora do Egito, começa ali um momento de peregrinação, e agora aqueles 70 que entraram na época de José, agora já são milhões, e Moisés aqui está deixando as suas últimas palavras, os seus últimos ensinos, as suas últimas exortações e recomendações. Então, com essa lição 7, a gente está encerrando mais um bloco da história de Israel, o bloco da Era Mosaica. A partir da lição 8, já é um outro período com outro grande homem, momento da conquista ali da Terra Prometida. Então, se sinta à vontade e acompanhe conosco esses próximos instantes em que temos a oportunidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus com esse grande homem do Antigo Testamento, o homem chamado Moisés. Lição 7, Moisés, suas últimas palavras. Nós estamos na página 36 e começaremos aí, como a gente faz toda a aula, pela nossa parte introdutória. Nosso versículo-chave é Deuteronômio 18, 18 e 19. Está aí para você na Nova Almeida Atualizada. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Uma coisa interessante, essa lição se baseia, se você for aqui nos textos básicos, é um grande pedaço do livro de Deuteronômio, tá? Vai de Deuteronômio 1, 1 até 34, 8. Até nas leituras devocionais, a leitura diária aí, tem grandes porções de Deuteronômio, tá? E Deuteronômio, ele é o quinto livro do Pentateuco, também chamado de Torá, que é ali da Bíblia hebraica, e esse título Deuteronômio vem justamente das primeiras palavras do livro, né? Que no hebraico, Deuteronômio, traduzindo do hebraico, perdão, essa palavra Deuteronômio, que vem ali das primeiras palavras do capítulo 1, versículo 1, quer dizer o seguinte: estas são as palavras que Moisés falou. Então, as últimas palavras de Moisés são baseadas em Deuteronômio, onde nós vemos vários momentos em que Moisés ele exorta, ele cita, ele conclama, ele ordena o povo a se lembrar as palavras de Deus. E o alvo da lição tem tudo a ver com isso. Ou seja, ao estudar essa lição, você deverá ter condições de compreender a importância de explicar e apresentar com toda a clareza a palavra de Deus aos discípulos, para que entendam e apliquem no dia a dia. Ou seja, assim como Moisés, ele ali no versículo 1, no capítulo 1, verso 1 de Deuteronômio, ele fala: olha, estas são as palavras que Moisés falou, né? E Moisés ele discorre sobre isso no livro em vários momentos. Nós também temos que ter essas palavras, ou a palavra de Deus, inculcada e, se eu posso dizer assim, dominada de tal maneira que a gente consiga explicar e apresentar com clareza
para os discípulos ou aqueles que caminham a caminhada junto conosco e apresentar com clareza, explicar a importância, de forma que eles entendam e a apliquem no dia a dia. Ou seja, a palavra de Deus, eu já falei isso em alguns outros momentos, a boa teologia, a boa doutrina, o bom estudo, não é aquele que só fica ali no campo do conhecimento. É quando esse conhecimento é incorporado na nossa vida, no nosso modo de viver, e esse conhecimento, palavra de Deus, é um conhecimento divino, vindo do próprio Deus. Então, quando a gente entende aquilo que Deus se dá a revelar e a gente incorpora isso no nosso dia a dia, a gente busca a misericórdia de Deus para viver e aplicar essa palavra de Deus no nosso dia a dia, a nossa vida é transformada. Então, pegando esse gancho, né? Quando percebam em Deuteronômio 18, 18 e 19 que Deus fala que levantará um profeta, né, semelhante a você, a quem? A Moisés. E Deus colocará na boca desse profeta as palavras dele. E ele vai falar tudo o que Deus ordenar. E tem o versículo 19 que é algo interessante. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, despedirei contas. Quem é esse profeta? Né? Quem vai falar em nome do Senhor? Que será alguém como semelhante a Moisés? Na verdade, Moisés é o tipo desse alguém, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta dos profetas, é o top dos profetas, né? E Moisés tinha ali uma pegada também de profeta, apontava para Jesus Cristo. Então nós temos aí a nossa introdução, o nosso texto básico, temos o alvo da lição, e agora a gente vai passar para o momento introdutório aqui, aí no meio da página 36. Está aí na sua revista, no meio aí da página 36, eu vou ler o texto da revista, tá bom? Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei. Esse texto é Deuteronômio 1:5. Isto é, resumiu e tornou bem claro tudo que ali havia sido revelado. Perceba que Moisés ele explica, ele vai ter esse momento, ele começa no versículo 5 explicando a lei, o conteúdo da lei, da Torá, para as pessoas, para a posteridade. E aqui eu já começo com um insight rapidinho. Todos nós que nos propomos a pregar a palavra de Deus, temos que explicar a palavra de Deus. E isso é muito importante. Você já deve ter ouvido isso e visto, porque é até um videozinho de Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre pregação expositiva, ele diz que o pregador ele deve ler a palavra de Deus, ler muito bem, deve explicar a palavra de Deus, explicar e depois aplicar a palavra de Deus. Então veja que Moisés aqui, ele está lendo, né, ele está explicando a lei para aquelas pessoas. E continuando o texto da revista, tornou bem claro tudo aquilo que havia sido revelado. Lei, no contexto, é a Torá, ou o ensino de Deus. Moisés falava para a geração que havia de entrar em Canaã. Para tomar posse da terra e ali viver sob a bênção de Deus, o povo tinha que conhecer e praticar a lei. Tá? Conhecer a lei e praticar a lei. Isso nos remete lá a Tiago, no Novo Testamento, a epístola do irmão do Senhor Jesus. Né? Aquele que conhece a palavra e sabe a palavra, mas não a pratica, é como um homem que se olha no espelho e não se reconhece. Isso aí que Tiago fala no Novo Testamento já é uma coisa que vem desde Moisés. O conhecer a lei ou as escrituras e a prática delas. Moisés falava para a geração que havia de entrar em Canaã. Para tomar posse da terra e ali viver sobre a bênção de Deus, o povo tinha que conhecer e praticar a lei. Até mesmo citando Josué 23:6. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído e depois de ressurreto, também ensinou maravilhosamente aos discípulos. E aí tem as referências do NT, tá bom?
E ainda o apóstolo Paulo reforçou de maneira semelhante o ministério de Timóteo, segundo Timóteo, de 1 a 4. Ou seja, Jesus ele ensina a palavra de Deus, né? Ele ensina, explica, vivencia aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, citando ali ao jovem pastor Timóteo, pastor de Efésios, 4 capítulos da sua segunda carta a Timóteo são dedicadas a isso, a falar sobre a importância de conhecer, a importância de vivenciar, a importância também de explicar a palavra de Deus. Então vejam que todos eles, essa questão, essa linha de vivenciar e de conhecer e vivenciar a palavra de Deus é algo que vem desde lá dos primórdios e ganha uma amplitude tremenda em Jesus Cristo e também de uma certa maneira em Paulo, tá bom? Seguindo aí o texto da revista, Moisés, no final da sua longa e movimentada vida, completou seu ministério pastoral, olha só que legal, né? Rememorando todos os atos de Deus em favor do povo escolhido. Desafiou o povo a reconhecer a grandeza, a compaixão e a fidelidade de Deus. Enfatizou a importância da aliança sagrada no Monte Sinai e a consequência de guardarem ou não os termos dessa aliança. Ou seja, Moisés ele está terminando, aqui está na etapa final da sua vida, ele enfoca a importância da lei, ele explica a lei, ele explica a questão de conhecer e vivenciar, e ele repassa os pontos principais da história do povo de Deus. Tá bom? Então alguém já diz, acho que até a letra de um samba, me perdoe aí, mas relembrar é viver. Então muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida aqui, a gente pensa que isso tudo que a gente vive, a fé que a gente vive, o momento que nós vivemos sempre foi assim, e não, né? Nós passamos por muitas coisas para chegar aqui, muitos livramentos, muitas bênçãos, a misericórdia do Senhor constantemente ao nosso lado. Outras pessoas passaram muitas aflições, até morreram para que o evangelho que nos chegou até hoje fosse nos confiado. Então percebam, a nossa lição hoje ela se divide em 3 pontos. O primeiro deles é o ensino de Moisés, ponto 1. O segundo ponto fala sobre a aliança. E o terceiro e o último ponto fala justamente sobre as últimas palavras de Moisés. Então, a partir de agora, nós ainda na página 36, começaremos vendo esses 3 pontos, né? E que, de uma certa forma, tenta abarcar aí todo o conteúdo da explicação do ensino de Moisés no seu último período, nos seus últimos instantes ali, enquanto líder do povo de Deus. Estamos no finalzinho aí da página 36, onde nós veremos o primeiro dos 3 pontos da nossa lição. O primeiro ponto dessa lição é justamente o ensino de Moisés. O livro de Deuteronômio ele se compõe em uma boa parte dele em 3 grandes discursos de Moisés. O primeiro deles vai de 1:1 até 4:42. O segundo discurso de Moisés vai de 4:44 a 28:68. O terceiro discurso vai de 29:1 a 30:20. E nesses discursos, Moisés ele enfatiza a palavra, o valor da palavra de Deus. Ele enfatiza a que o povo se recorde daquilo que Deus fez, que o povo viva essa lei e essa palavra nos dias de hoje, do presente, e que no futuro ele não se esqueça dela. Então, nós vamos ver aqui nesse ponto 1, algumas coisas que Moisés ele relembra o povo de Deus. A primeira delas, está aí na sua tela, primeiro, o privilégio de o povo ser amado e redimido por um Deus como esse. Moisés ele afirmou que Deus redimiu o povo porque o amava. E tem a referência de Deuteronômio 7, 7, 8, eu vou ler aqui na Almeida 21. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito,
porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Então, duas questões interessantes no versículo 8. Deus ele tira o povo ali da terra do Egito, da servidão de Faraó, porque o amou a esse povo. Uma outra coisa interessante, esse povo não era um povo grande, não era um povo bonito, não era a última bolacha do pacote, não era joia rara do mais puro ouro de Ofir, não. Ele era um povo pequeno. Lembre-se, entrou 70 lá no Egito com José, né? Com Jacó na época de José. E uma segunda coisa interessante aqui no versículo 8. Porque quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Ou seja, a aliança que Deus fez ali com Abraão, a forma que Deus levantou Abraão e fez promessas e entrou em aliança com eles, Deus lembra a Moisés, olha, tudo isso aconteceu pela promessa, pela aliança que eu fiz ali com os seus pais, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Um segundo momento, Moisés ele relembra ao povo o caráter de Deus, esse Deus que é justo e requer justiça dos seus. Deuteronômio 4:8. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda essa lei que hoje eu ponho diante de vós. Ou seja, no discurso de Moisés ao povo, Deus está lembrando, olha, nenhuma nação tem uma lei, tem ali um código de estatutos e preceitos que seja tão justo e correto como esse. Porque essas leis dadas por Deus refletem o caráter do próprio Deus. E vamos lá para Deuteronômio 1:17, quando nos diz o seguinte: não fareis discriminação em julgamentos. Da mesma forma ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus. Trazei a minha causa que vos for difícil demais, e eu as ouvirei. Ou seja, as leis dadas por Deus eram justas porque refletiam o caráter desse Deus. E o povo que servia esse Deus, resgatado por esse Deus, também deveria ser um povo justo, um povo igual, que espelhasse a justiça do seu Deus. Um terceiro ponto, a comunicação de Deus em palavras. Aqui, texto de Deuteronômio 4:10, eu vou voltar para lá. No dia em que estiverdes diante do Senhor vosso Deus no Horebe, o Senhor me disse: reúne este povo diante de mim, e eu vos farei ouvir as minhas palavras, e eles a aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra, e a ensinem a vossos filhos. Ou seja, a comunicação de Deus em palavras. Vou ler aqui o finalzinho da página 36, o item 3 do ponto 1. A comunicação de Deus em palavras, Deuteronômio 4:10, 18 e 18. O centro da aliança eram as 10 palavras gravadas em 2 tábuas de pedra, Deuteronômio 4:13. Por isso as tábuas foram colocadas na arca e no tabernáculo, que era o ponto de encontro com Deus e o centro de todo o acampamento de Israel, conforme Deuteronômio 31:26. E nessa questão aqui, a comunicação de Deus em palavras é algo legal para a gente pensar. Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o sustentador do universo, é aquele que se submete ou ele se acomoda de uma forma a se dar a entender para seres humanos pecadores e frágeis como eu e você, como o povo de Israel. Deus ele usa das palavras para se fazer entendido. Ele usa das palavras para comunicar a sua lei, comunicar o seu amor e comunicar o seu caráter santo. O grande símbolo disso é os 10 mandamentos, digamos que é o núcleo duro ali dos mandamentos de Deus contidas na Torá. Essas palavras dadas por Deus, essa comunicação no primeiro momento dada por essa palavra, demonstra o esforço desse Deus, se é que eu posso dizer a palavra esforço, em se acomodar e se fazer entendido para nós, submersos em nossa limitação, em nossas fraquezas. Quarto e último item desse ponto 1, temos mais 3 no outro slide, tá bom? Os grandes atos de Deus que devem ser não só lembrados, mas também contados às gerações seguintes. Deuteronômio 4:9. Apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esquecer das coisas que os vossos olhos viram
e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai a vossos filhos e a vossos netos. Ou seja, os atos desse Deus devem não só ser lembrados, mas também contados. Devemos aprender, devemos guardar essa lei, essas palavras, devemos lembrar, devemos contar, passar para frente, para a posteridade. Eu vou ler também outra referência aqui, Salmo 78, de 1 a 4, que nos fala o seguinte, Salmo de Asaf: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido e de nossos pais nos tem contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Ou seja, esse é o Deus que se revela, esse é o Deus que ama o seu povo, que dá, assim, se faz entender através dessa palavra, e essa palavra expressa seu caráter, sua lei e sua vontade para conosco. Nosso dever é obedecê-la, é não esquecê-la, é aprendê-la e é propagá-la e passá-la para frente. Fica aí esses desafios e esse entendimento nesses 4 primeiros subpontos do item 1. E Moisés, em seus discursos, em seu ensino e em sua exortação, ele continua lembrando e recordando ao povo. O subponto 5 do item 1, que o povo podia se esquecer de que a prosperidade e a bênção na terra prometida lhe viriam da graça de Deus, tá? E não pelos próprios esforços. Ou seja, o povo podia se esquecer que a prosperidade e a bênção tinham vindo do próprio Deus, tá? É algo interessante que, assim, Moisés está falando, tomem cuidado. Vocês podem lá na frente se esquecer do amor de Deus, da fidelidade dele à sua aliança para com nossos pais, fidelidade essa que tem nos acompanhado até agora, e podem cair, como caíram, na verdade, né, naquela coisa de que uma religião externa, uma religião de esforço, uma religião de aparência sem profundidade. Eles poderiam esquecer e nós muitas vezes esquecemos. Queremos comprar a Deus com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso dízimo. Queremos impressionar a Deus por aquilo que somos. Na verdade, nós somos como Israel, lá no início. Éramos um povo pequeno, insignificante, sem valor nenhum. Nunca nos esqueçamos disso. Sempre venhamos a nos manter humildes diante de Deus e saber que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Ponto 6. Os fracassos de Israel no deserto. E aqui ele cita Deuteronômio 4:3 e cita lá também Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 14. E tanto 4:3, Deuteronômio 4:3, como 1 Coríntios 10, 1 a 14, eles estão recordando de um evento que aconteceu lá em Números 25, quando o povo de Israel ele adora uma divindade pagã chamada Baal Peor. Os israelitas eles estão acampados num lugar chamado Vale das Acácias e eles começam a se envolver com as mulheres moabitas e elas levam eles ao erro, levam eles à prostração e à adoração a deuses ou a Baal Peor. E aí a gente vê tudo o que acontece ali, né? Moisés e toda a atitude de Moisés. Ou seja, recordar os nossos fracassos e recordar as nossas falhas no passado deve nos manter em humildade. Por mais que o Senhor, nas situações mais bizarras da nossa vida, tenha sido misericordioso, isso deve nos manter humildes, no sentido de saber que somos falhos, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos do amor de Deus, né? Aquela coisa de poder e ser e fazer, eu posso, eu escaio, eu atravesso, se o mar não se abrir, eu passo por cima. Esquece isso, meu irmão. O povo de Israel viu coisas tremendas de Deus e se esqueceu delas, deixou de lado, né? Como esse exemplo aqui de Números 25, a adoração a Baal Peor.
E o ponto 7, eu vou ler até a revista aqui, tá? A rebelião de Israel e seu castigo. Uma geração inteira morreu no deserto, apesar de todos os grandes atos de Deus a favor de Israel. O povo não creu que Deus podia dar-lhe de volta a posse da terra, e por isso não entraram em Canaã. Deuteronômio 1:35, vou até ler aqui, Deuteronômio 1:35. Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais. É a história dos espias, né? Eles são ali enviados a ver a terra, né? E somente Caleb, né? Ele vem e fala, não, vamos lá, vamos tomar a terra que o Senhor nos deu. Os outros espias, né? Eles ficam todos com medo. Eles não confiaram que Deus ia adiante deles na posse, na conquista da terra. Para a gente terminar esse ponto 1, o ensino de Moisés, veja aí a aplicação, história de Israel para hoje. Estamos lembrando bem de tudo que Jesus fez por nós? E estamos passando isso para a nossa família? A palavra de Deus realmente está em nosso coração? Deuteronômio 6:6. Deuteronômio 6:6 nos diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus é para ser guardada, é para ser colocada no nosso coração, lá na sede da nossa vontade, do nosso entendimento, dos nossos desejos. Ela sendo colocada ali, né, ela vai moldar o nosso ser, moldar nossa vida, moldar o nosso pensamento. E assim serviremos melhor a esse Deus amoroso, esse Deus que chamou o povo, que libertou o povo do Egito, que nos chamou, que me libertou e libertou você também. Sendo assim, a gente termina esse ponto 1 e começaremos aí na próxima tela o ponto de número 2 da nossa lição. Estamos aí iniciando o nosso segundo ponto da revista, a aliança. Então, esse texto que está aí na tela para você é o que está na sua revista e eu vou ler ele integralmente. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe, conforme Deuteronômio 5:2. No Antigo Oriente Médio, as alianças entre reis e seus súditos, ou entre conquistadores e seus vassalos, tinham forma literária especial. Abriam com o nome e o título do rei e estipulavam as condições do pacto, apresentando bênçãos aos que fossem fiéis ao combinado e maldições aos que fossem infiéis. Depois, uma cópia do documento era depositada no templo do Deus perante o qual faziam o pacto. Deus usou o mesmo sistema. Fez aliança com Israel no Sinai, Horebe, né? Escreveu em tábuas de pedra seu nome e seu título e as condições do trato com Israel, que era vassalo, remido ou comprado, da escravidão no Egito. Lemos em Deuteronômio 29:1 que Deus ordenou a Moisés que fizesse aliança em Moabe com os filhos de Israel, além da que já havia feito antes em Horebe. Ou seja, nós vemos Deus mais uma vez se amoldando, né, para poder se relacionar com o ser humano. Ou seja, ele pega algo que teoricamente já existia, que era o padrão de aliança entre reis e vassalos, entre suzeranos e vassalos, que eram povos conquistados, né, na guerra ou escravizados, e torna-se isso para si, no sentido do quê? De se relacionar com o povo de Deus. Ou seja, uma coisa interessante aqui que Deus ele sempre ele usa essa aliança não só aqui no momento de Moisés, em Horebe e depois em Moabe, mas ele vem usando esse padrão muito antes. As alianças de Deus começam lá com Adão, quando a única condição para que Adão desfrutasse de toda a bênção do Jardim do Éden era não comam daquela árvore. Depois, num segundo momento, em Noé, nós vemos um novo padrão de aliança, onde Deus ele fala para Noé que nunca mais destruiria ali a terra com água, né? E dar-lhe o sinal dele no céu. E depois com Abraão e os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Com Moisés, após a saída do Egito, foi a mesma coisa. Entre essas alianças que vêm desde Adão, tem as suas diferenças e as suas peculiaridades. Mas Deus sempre propondo, Deus como rei suzerano sempre colocando as condições e assim, sempre cumprindo ali a parte que lhe cumpre cumprir. Ó, cumpre cumprir.
assassinei o português. Mas percebam que no Monte Horebe, Deus faz aliança com Israel e ele escreve como um rei mesmo o seu nome, o seu título e as condições desse trato com Israel, de uma forma que fique bem clara essa aliança com o povo de Deus. No segundo momento, e esse pedaço não está na sua tela, vou continuar lendo a revista aqui no final da 37. Soberano, Deus promoveu a aliança e definiu os termos. Como as demais alianças da Bíblia, era uma iniciativa da graça de Deus. Deus se amoldando, se colocando numa posição em que ele pudesse se relacionar com o povo. Tá? Alguém citou esse termo, se autolimitando para poder alcançar o homem, primeiramente com sua palavra, depois com alianças, lá no Novo Testamento com Jesus Cristo encarnado. Percebam como Deus ele vem de encontro ao homem, e um homem perdido, um homem limitado, um homem pequeno, e ele se molda de uma tal forma para se fazer entendido e se relacionar com esse homem. Ele estava preparando um povo para realmente ter comunhão consigo, como um filho com o pai. Aí tem as referências de Deuteronômio 31, 8:5, Oséias 1:11. Para tanto, esse povo teria que se santificar. Desfrutar das bênçãos que Deus lhe preparava dependia de sua obediência às leis do Senhor. Estas foram resumidas nas 10 palavras ou mandamentos, conforme Êxodo 21:1-17 e depois Deuteronômio 5:1-21. Ou seja, Deus, ele se relaciona com o seu povo pelas alianças. Alianças de Deus com os homens é um dos temas que percorrem todo o Antigo Testamento. A aliança de Deus, ou as alianças de Deus, elas demonstram a superioridade de um Deus grandioso, poderoso e suzerano, se relacionando com súditos, com vassalos. No caso aqui de Moisés, com aqueles que foram comprados, redimidos, libertados da escravidão do Egito. Então a aliança é uma forma, um jeito em que Deus se relaciona com o seu povo. E com Moisés não podia ser diferente. É muito importante essa questão da aliança, é muito importante a questão das leis, porque, lembre-se, em José entra ali em torno de 70 e poucas pessoas. 400 anos depois, nesse meio tempo, os faraós se esquecem de quem foi José, percebem que o povo está crescendo, escraviza. No final, Deus levanta ali um legislador, Moisés, um libertador, e ele tira o povo do Egito. Dali sai uma nação. A lei tem um papel muito importante nesse momento para revelar o caráter de Deus, revelar como esse povo que é formado por Deus deve ser diferenciado e santo em relação às demais nações. A lei tem o papel de apontar para como Deus é e o que Deus espera desse povo que ele formou. Então, assim, dentro dessa questão da aliança, a lei tem a sua importância e sua validade, porque ela é que vai dar a identidade para o povo de Deus, esse povo que está sendo formado, numericamente formado, mas como identidade nacional, como uma nação. Então percebam que as leis preconizadas ali nos 10 mandamentos e as demais diretivas que existem ali na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, são importantes dentro desse contexto da aliança. Estamos no topo da página 38 e esse ponto 2, aliança, ele tem 3 subitens. Antes da gente ler eles, né, a gente já citou aí Deuteronômio 5:2, mas vamos ler Deuteronômio 5:1 e 2, aparece aí na tela para vocês. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Primeiro subponto desse item 2. As 10 palavras. Vou ler o texto da revista. Preceitos dados por Deus a Moisés em 2 placas de pedra para orientar a vida das pessoas. Então, percebam, um dos propósitos da lei, da lei dada pelo Senhor, orientar a vida das pessoas. Na primeira placa havia 4 mandamentos, os quais tratavam dos deveres das pessoas para com Deus. Na segunda,
há 6 mandamentos que tratam dos deveres que temos para com as pessoas. Todos os mandamentos se repetem no Novo Testamento, menos o 4º, que se trata do dia de descanso. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Isso aqui é um comentário do dicionário da Bíblia de Almeida, da Sociedade Bíblica Brasileira. E percebam, né, a divisão dos mandamentos, em que primeiro demonstra a relação com Deus, né, uma relação com o Senhor Deus, e depois a relação com o próximo. Relação essa que deveria ser vivida, deveria ser experimentada, principalmente na questão entre o homem e Deus, né, e o homem e as pessoas. Percebam, olha só, Êxodo 20. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, não terás outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa aqui em cima do céu, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, você percebe aqui nesses próprios primeiros mandamentos aqui, a questão aqui no versículo 5 e 6, né, onde fala, olha, se você obedecer, servir, adorar a Deus como se deve ser adorado, eu sou misericordioso e visito até 1000 gerações daqueles que me adoram. Mas se você desobedecer, não que o filho vai pagar pelo pecado do pai, mas a ira do Senhor sobre a desobediência vai até a 3ª geração. Ou seja, enquanto não houver arrependimento, a coisa vai acontecendo. Versículo 7 de Êxodo 20. Não tome o nome do Senhor em Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, você percebe que essas palavras do Senhor, esses mandamentos, as 10 palavras, como cita aqui na revista, que no livro de Deuteronômio, está em Deuteronômio 5, do 6 a 21, elas abarcam 2 campos de relacionamento. Eu e Deus, e eu e as pessoas. E lá no Novo Testamento, né, está em Mateus 22, 34 a 40, Jesus resume essas 10 palavras em 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um segundo subponto: a lei deveria ou devia ser lida a cada 7 anos e ouvida por todo Israel. E aqui vamos fazer a leitura que está na revista de Deuteronômio 31, 10 a 13. Também Moisés lhe deu ordem, dizendo: ao fim de cada 7 anos, lereis estas leis diante de todo Israel, para todos ouvirem. Congregai o povo para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Ou seja, a gente vê aqui aquele cuidado de aprender, de conhecer, de guardar e de transmitir para as gerações. É o recordar o que Deus fez, para alterar o nosso presente, ou seja, obedecermos a Deus no presente, para que no futuro não nos esqueçamos dele. Então percebam que a lei deveria ser lida, né, em uma ocasião especial ali, a cada 7 anos. E um terceiro subponto, o que tudo isso nos sugere? Isso é muito importante. Lendo a revista de novo. Devemos conhecer e viver as condições da nova aliança, que foi ratificada pelo sangue de Cristo. E aqui entra a questão de Jesus Cristo, né, o cumpridor de um novo testamento, ou uma nova aliança, tá? Da qual ele é mediador. Precisamos nos lembrar constantemente das promessas e dos privilégios que Deus assim nos concede. Hebreus 10, 19 a 23, leiam, a gente vai ler já. Todos os homens e mulheres e crianças devem ouvir e atualizar o seu relacionamento com Deus, que o salvou para ser povo dele. E aqui vamos ler, né, Hebreus, deixa eu fechar aqui, Hebreus 10, estou pegando aqui no Kindle, Hebreus 10, 19 a 23, eu acho que é interessante a gente ler essa referência. Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, o que isso nos sugere, né? Sugere, num primeiro momento, que Deus nos ama, que esse Deus se deu a revelar, que esse Deus exige nossa obediência, que nós colheremos o resultado do nosso comportamento em relação a Deus e sua palavra. Num segundo momento, e apontando para Jesus Cristo, nos sugere uma aliança superior, uma aliança protagonizada pelo Filho de Deus Jesus Cristo, que é o mediador dessa aliança. Uma aliança superior, né? Uma aliança que, de uma certa forma, abarca todas as alianças anteriores e é superior a todas essas demais alianças. Lembre-se que o escritor aos Hebreus nos faz isso. Cuidem também, guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança, uma aliança que, essa aliança do tempo de Moisés era um vislumbre pálido daquilo que haveria de ser a aliança em Jesus Cristo. Nos sugere que todos os homens, mulheres e crianças devem ouvir e atualizar o seu relacionamento com Deus, que os salvou para ser povo dele. Agora andamos numa aliança pelo novo e vivo caminho, onde Jesus Cristo é aquele que propõe essa aliança. E ele a sela com seu sangue, seu sacrifício, sua morte no Calvário. Por quem? Por um povo pequeno, por pessoas pequenas como eu e você. Isso é motivo para nos alegrarmos, para sermos humildes sim, mas também nos alegrarmos, porque em Cristo Jesus temos acesso a uma nova e superior aliança, uma aliança de amor e de relação profunda com o Deus Criador de todas as coisas. Temos aí a história de Israel para hoje, uma aplicação de tudo que a gente tem visto sobre a aliança. E olha só o que está escrito aí. Aliança trata de compromisso. Deus é fiel e nunca deixa de cumprir o prometido. Como é seu compromisso com Ele? Deus é fiel, Ele permanece ali honrando sua palavra. O propósito de que todas as coisas glorifiquem o seu nome. E a gente, daquilo que tange a gente? Como que é o nosso compromisso? Como é o seu compromisso com Deus? Não dá para seguir a Deus à distância. Não dá para seguir a Deus despretensiosamente. Não dá para servir ao Senhor uma hora sim, uma hora não. Quando eu quero, quando não. Quando dá, quando não. Pense nisso. E um texto aí de Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Fica aqui, até que ponto vai o nosso compromisso? É de todo o coração? É com toda a nossa alma, com toda a nossa força? Até que ponto amamos o Senhor? Até que ponto queremos compromisso com Ele? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que possamos amá-lo, conhecê-lo, honrá-lo, sermos compromissados com Ele. Porque Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da nossa vida. Vamos à nossa terceira e última parte da nossa lição, onde nós veremos o tema As Últimas Palavras de Moisés. Essa terceira parte da lição, terceiro tópico, ele é baseado em Deuteronômio 18, do 15 ao 22. No versículo 15 está escrito o seguinte: O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. No verso 18, do mesmo Deuteronômio 18, farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, esse versículo bíblico, você vê a referência a Atos 3, 22 e 7, 37, Lucas lá no Novo Testamento, em seu relato,
ele usa, né, ele registra ali as palavras ditas, né, pelos apóstolos, citando esse texto de Deuteronômio 18. Vou ler a revista aqui. Moisés apelou ao povo de Deus para que fosse obediente e comprometido com os termos da aliança. Baseou o apelo em tudo que Deus fez por eles e em tudo que ainda ia fazer. Assim também fez Paulo em Romanos 12:1. Como Moisés, o apóstolo expôs minuciosamente como a compaixão de Deus havia efetuado a nossa redenção e exortou seus leitores e a nós também a uma submissão completa. Vamos ler aqui Romanos 12:1, que está escrito o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, ou seja, um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu, sem querer aqui, peguei o celular, li na NVT, tá bom? Mas Romanos 12:1 nos fala que Paulo suplicando aos seus leitores para que entreguemos a Deus o nosso corpo, de forma que isso seja agradável como um sacrifício vivo e santo a Deus, né? E que a gente o adore dessa maneira. Moisés, voltando aqui para esse pedacinho que eu li, final aqui da página 38, ele apela ao povo para que ele seja obediente e comprometido com os termos da aliança com o Senhor. Ele apela para tudo aquilo que Deus fez, em cumprimento às suas promessas feitas na aliança, ao seu amor por eles e ainda a tudo aquilo que estava para acontecer. Desde a chegada do povo a Canaã, desde o estabelecimento da nação, e aí você imagina mais para frente reis, você imagina para frente exílio, estou dando grandes saltos na história. E lá no Novo Testamento, o Messias, o Cristo, vindo em humildade, em um grande limiar dos tempos, ou como Paulo fala lá em Gálatas, a plenitude dos tempos. Algumas coisas que a gente pode verificar aqui, esse item 3, ele se divide em 3 subtópicos. O primeiro deles é um profeta semelhante a mim. É até baseado no texto de Deuteronômio 18, de 15 a 22, eu li o versículo 15 e o versículo 18. Olha o que está escrito na revista. Se cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Palavras de Jesus em João 5,46. E aqui, Deuteronômio 18 e 19. Mas o que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Deuteronômio 18 e 19. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que a gente pode, as implicações dessa relação de João 5,46, em que Jesus fala, olha, se você escrevesse em Moisés, você escreveu em mim, porque Moisés falou, escreveu, apontou para mim. E Deuteronômio 18, 19, quando Deus fala para Moisés, olha, levantarei um profeta semelhante a você, que falará palavras vindas de mim, vocês devem lhe dar ouvidos. Temos 3 pontos aí, 3 itens, nesse subponto 1 do tópico 3 da nossa lição. Olha só, o que Deuteronômio 18 e 19 nos aponta? Primeiro, que Cristo seria do povo de Israel. Ou seja, nas palavras de Moisés, olha, sairá um grande profeta do meio dos seus irmãos. Ou seja, desse povo de Israel que havia acabado de sair do Egito, né, que era, de uma certa forma, uma promessa, um cumprimento imediato daquilo que Deus prometeu e estabeleceu na aliança com Abraão, sairia o o Cordeiro, o Messias. Então, Cristo seria de Israel. E um detalhe, a aliança feita com o Senhor para Abraão, o cumprimento dela não é a formação do povo, assim, é um cumprimento imediato, mas não é o cumprimento pleno e integral. O cumprimento pleno e integral da aliança de Deus com o povo de Israel, com todo o povo de Deus em todos os tempos, épocas e nações, que esse povo que se chama igreja, é Jesus Cristo, tá bom? A gente
fala muito de aliança, e de repente pode, o cumprimento da aliança é a formação do povo, a tomada de Canaã, o estabelecimento da nação. É um primeiro cumprimento parcial. O cumprimento definitivo, amplo, integral, mesmo a plenitude do cumprimento dessa aliança está em Jesus Cristo. Outra coisa, B, as palavras dele viriam do próprio Deus, né? Deuteronômio 18:18 fala isso. O profeta falará aquilo que vier de Deus. E aí tem as referências de João 7:15-16 e o 8:28. E outra coisa, quem rejeitar as palavras de Cristo terá que prestar contas a Deus. Ou seja, esse profeta deverá ser ouvido, e quem não ouvi-lo, ou quem negligenciar essa questão de ouvir as palavras dele, prestará contas a Deus. Ou seja, lembremos lá do que Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? O que Jesus fala deve ser ouvido por isso. São palavras de vida eterna, palavras que manifestam a vontade do próprio Deus, palavras que nos apontam para a vontade de Deus em sermos salvos em Jesus Cristo. Tá bom? Nesse ponto 3, as últimas palavras de Moisés, temos o subponto 2, Jesus e a lei. E eu convido você para ir para a revista novamente. As exigências da lei não foram anuladas por Cristo. Mateus 5:17-19, eu até coloquei aí para vocês. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Na nova aliança, contudo, há uma diferença. Israel falhou, pois apesar da promessa de que obedeceriam a Deus, quebraram as condições da aliança e pecaram. Não entenderam que eram incapazes de fazer a vontade de Deus sem a ajuda do próprio Deus. E aqui está algo interessante, né? As bases do legalismo e do farisaísmo é isso. Tentar cumprir a lei de Deus, as recomendações de Deus, a palavra de Deus baseada na nossa própria força. E aí dá margem a quê? A meu mérito, a minha capacidade, a minha força. E você e eu e muitos outros homens e mulheres por toda a história aprenderam que quando a gente tenta servir a Deus e cumprir sua lei de uma maneira ampla e restrita e geral pelo poder da nossa força, a gente quebra. Quem entrou em aliança com Deus por meio de Jesus depende dele para obedecer-lhe. E aqui Filipenses 2:12-13 está na sua revista. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, acontece duas coisas aqui, né? Se eu quero servir a Deus o homem natural não quer servir a Deus. E quando pensa que quer fazer do jeito dele, baseado na força dele. Então tem dois caminhos aqui. Percebam que Paulo fala aos Filipenses que é Deus quem efetua em nós o querer, né? Efetua tanto o querer como o realizar ou fazer. Por quê? Seu Espírito habita em nós. O salvo é habitado pelo Espírito Santo, é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Aí já está toda a diferença. É Deus transformando um homem natural, pecador, que é rebelde por natureza e ama o mal, em alguém filho da luz, servo de Deus, salvo e lavado e remido no sangue de Jesus. A lei de Deus está gravada agora em nosso coração, como sempre esteve no coração do Filho, e ele nos capacita para vivê-la. Ou seja, é como se nossos corações, né, fossem aí transformados de coração de pedra para coração de carne, né? Eu vou ler aqui Jeremias, é a última referência, Jeremias 31:33. Olha só. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ou seja, o Espírito Santo
grava em nossos corações, o coração do salvo, lavado em Jesus Cristo, as leis, né? Não é apenas algo externo, é algo que naturalmente na vida do salvo deve surgir. Aí vide lá em Gálatas o fruto do Espírito. Nós vamos passar agora para o terceiro subitem desse terceiro ponto, as últimas palavras de Moisés, que é Moisés, mestre da palavra. Moisés como o mestre da palavra. Estamos aí no meio da página 39 agora, tá? Lendo o texto da revista. Moisés ensinou com muita clareza, explicando tudo detalhadamente. É o versículo 5 de Deuteronômio, do capítulo 1 de Deuteronômio. Olha só, vou até ler de novo, a gente já leu esse texto. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo, ou seja, Moisés ele explica a lei de forma detalhada, de forma a fazer ou incentivar que o povo ali ele a entenda. Lembrem que a lei, ela aí, nessa época mosaica, ela é a base da aliança com Deus, né? Isso é muito interessante. Ele alertou quanto às consequências da obediência e da desobediência. Deuteronômio 22, 2, olha só. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Olha, se vocês ouvirem a voz de Deus, as bênçãos, todas as bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Deuteronômio 28, 2, né? Olha o verso 15. Caso não vocês não obedeçam, vocês negligenciem o cumprimento dessa lei. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E aí percebam, né? No versículo 2 de Deuteronômio 28, ele fala, né? Ele fala, se você obedecer, todas essas bênçãos o alcançarão. E ele cita, a partir do versículo 3, uma lista. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o cesto de cereais e a sua amassadeira de pão, benditos serão vocês ao entrar e benditos serão vocês ao sair, entendeu? E logo após tipo, se vocês obedecerem, no versículo 2 vem uma lista de bênçãos. No versículo 15 é a mesma coisa, né? Quando se Deus fala para ele, se vocês deixarem de cumprir esses mandamentos, esses estatutos que hoje eu lhes ordeno, todas essas maldições vão vir sobre vocês. Aí no versículo, a partir de Deuteronômio 28, 16, vem uma lista. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Ou seja, tudo que seria bendito caso houvesse o cumprimento da aliança, dos termos da aliança, a partir do versículo 16, será maldito, né, caso haja descumprimento. Então, percebam que Moisés ele alerta o povo quanto às consequências do cumprimento ou da obediência ou da desobediência em relação aos termos da aliança. Inclusive, ele fala aqui na revista que até fez um cântico que Israel deveria aprender para gravar bem os avisos de Deus por meio dele. Outra coisa, Moisés ele orava o tempo todo pelo seu povo, especialmente quando a gravidade de seu pecado atraía a ira de Deus. Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, a intercessão de Moisés foi essencial. E vejam aí, né? Deuteronômio 9, 18 e 19. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. Tem um momento importante que Deus chega para Moisés e fala assim, eu vou destruir esse pessoal e vou começar uma nova linhagem de você, Moisés. Né? E Moisés, né, percebam, todo aquele povo que está ali está vindo da linhagem de Abraão, né? Está vindo de Abraão. Deus pega e fala, vou destruir todo mundo aí
eu vou começar de novo a partir de você. Olha que coisa tremenda. Moisés, não, ele pega e ora, fala para Deus ter misericórdia do povo, e no finalzinho do verso 19, porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. Moisés fazendo o papel aqui de um intercessor, intercedendo pelo povo. Detalhe, assim como Jesus faz por nós à direita do Pai. Ele intercede por nós. Olha que lindo essa tipologia de Moisés e Jesus. Orou por Arão, que fabricou o bezerro de ouro. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Deuteronômio 20, é até a sequência aí dos versículos que a gente leu. Você percebe, né, que Moisés era um homem que legislava, que era um mediador entre Deus e o povo, que orava pelo povo, que se importava pelo povo, que pregava, que era assim um homem, um dos grandes vultos aí do Antigo Testamento, né? E um detalhe, esse grande vulto do Antigo Testamento apontava para alguém maior, muito maior não, né? Alguém maior do que ele, superior que ele, que cumpriria todas as ordenanças da lei, que não veio para aboli-la, para abolir a lei, mas para cumpri-la. Esse alguém foi Jesus Cristo. Para terminar esse subponto 3 do ponto 3, aí, as últimas palavras, né, de Moisés, temos uma aplicação. A história de Israel para hoje. Você conhece bem a palavra de Deus? É capaz de explicá-la a alguém de forma que entenda bem o que foi ensinado? Isso é duro, hein? Porque assim, muitas pessoas elas vão falar de assuntos religiosos e ela fala assim, vai lá na minha igreja é legal, tem um ambiente bom, tem música boa, o pastor é bom, vão comigo na igreja, amanhã eu te pago. E não consegue falar nada sobre as Sagradas Escrituras, né? Ou ela fala assim, Deus é bom, Deus te ama. É verdade essas coisas, mas a pessoa não consegue ir muito além disso, citando as Escrituras, e não apenas citando, mas explicando. Porque também tem um outro ponto, que muita gente decora as Escrituras e sai metralhando o versículo para todo lado, mas não sabe contexto, não sabe explicar isso de uma forma mais detalhada. Então, é um ponto interessante essa aplicação. É capaz de exortar com autoridade espiritual? Como Moisés, seja você um instrumento nas mãos de Deus por meio de conhecimento da Bíblia. Ou seja, essa questão da autoridade espiritual. O conhecimento da Bíblia, o saber a Bíblia é acompanhado de piedade, é acompanhado de temor a Deus, é acompanhado de oração, acompanhado de submissão, de serviço, tá bom? A boa teologia, de novo vou falar isso, ela está ligada, ela está ali dentro da nossa vida pessoal, da nossa prática, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Então, meus irmãos, nós terminamos esse último ponto, né, terceiro e último ponto dessa lição 7, Moisés e suas últimas palavras, e o tema desse terceiro ponto é as últimas palavras de Moisés. Nós chegamos ao final dessa lição de número 7, né? Moisés, as últimas palavras. E temos aí o texto da revista, tá bom? Olha só o que está escrito. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Isso é uma citação de Hebreus, tá? 3:5. Escritor aos Hebreus dando testemunho de Moisés. Com o título de servo, como testemunho ocular da graça e obra de Deus na vida do povo, Moisés encerra sua carreira na terra de Moabe. Ou seja, a gente percebe que a história de Moisés é uma história grandiosa. É uma história onde ele vê Deus fazer grandes coisas. Deus fala com ele. Deus se manifesta ao povo, e em especial a Moisés. Lembre-se ali quando ele sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Um exemplo, né? Fica aqui para a gente o desafio de, assim como Moisés foi servo fiel na casa de Deus e que testemunhava daquilo que Deus fez, Moisés ele era um exemplo, ele era um tipo de alguém que seria maior que ele, que seria Jesus Cristo.
Perceba que o escritor aos Hebreus comenta, olha, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Que coisas? Se você for ler Hebreus 3,6, você vai ver. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Ou seja, esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, Moisés apontava para Cristo. Moisés, ele tinha o título de servo e testemunhou a graça e a obra de Deus. Que eu e você possamos, assim como Moisés testemunhou e tinha a esperança de alguém maior que ele, que seria o Messias, Jesus Cristo, que eu e você que vimos e temos o testemunho dessa esperança, possamos realmente vivenciarmos, amarmos a Deus, compartilharmos da palavra dele, dos grandes atos de Deus. Que assim como Moisés fez com o povo ali no livro de Deuteronômio, eu e você possamos fazer isso por toda a nossa vida, onde quer que estejamos, onde quer que passemos. Possamos ser fiéis e dignas testemunhas de tudo aquilo que Deus fez e que está contido nas Sagradas Escrituras. Sendo assim, meus irmãos, que Deus os abençoe, tenham um bom domingo e um forte abraço.